alguém me relatou que tem cumprido as orientações de isolamento social. Tem ficado só em casa. Mas isto tem sido para esta pessoa uma situação desesperadora, deixando ela com a sensação de impotência. Me disse, não há nada a fazer. Nada a fazer para lutar contra esse inimigo que nem vejo. Fico em casa ouvindo as notícias da TV, que a situação, embora tenha melhorado na China, está cada dia pior na Itália, em toda a Europa e Estados Unidos. Aí me disse mais, o que posso esperar que venha acontecer no Brasil, numa nação com menos recursos? E me disse, o pior é que eu não posso fazer nada, a não ser ficar aqui em casa. Isto para mim é desesperador. Pergunto a você, quando não há nada a fazer, será que ainda há esperança? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este é o terceiro vídeo da série Pastoral para Tempos Difíceis. Então, se você se sentir abençoado ao assisti-lo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e fique à vontade para compartilhar com os seus amigos. A pergunta foi, será que quando não há nada a fazer, lutando contra um inimigo invisível a olhos nus e que já matou muita gente ao redor do mundo, desestabilizou a economia das nações, será que ainda há esperança para nós, brasileiros com tão poucos recursos comparado aos países que já estão sendo assolados? Lembrei de uma situação terrível descrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no início da era cristã, no início da vida da Igreja de Cristo. Conta-se, neste capítulo 12 de Atos, que o rei Herodes passou a perseguir, maltratar e até matar os cristãos. E foi assim que matou a Tiago, irmão de João. E depois mandou prender a Pedro com a intenção de matá-lo também, depois do dia da Páscoa. Todavia, no verso 5 desse capítulo que conta esta história pavorosa, diz assim: Pedro, então, ficou ali, detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ora, Herodes matou Tiago. Quando Pedro foi preso, humanamente falando, não havia mais nada a fazer, a não ser chorar, se entristecer e esperar a má notícia. Contudo, a história teve um mas. O narrador do livro de Atos, Lucas, inclui um mais nesta história. Um mais que mudou a história, mudou o curso da história. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o restante desta história foi só o desfecho. Uma luz brilhou na cela e repentinamente apareceu um anjo, o anjo do Senhor, que tirou Pedro da prisão.
foi um livramento tão especial que diz o texto que Pedro ficou sem saber se o que estava acontecendo era real ou era um sonho. E foi assim que Pedro escapou de morrer pelas mãos de Herodes. Queridos, certamente o coronavírus aparece como um tipo de Herodes decretando a morte de pessoas, decretando a morte de famílias, decretando a morte de muita gente nas nações da terra. A ordem é ficar em casa, como se presos e impotentes sem nada poder fazer. É importante ficar em casa, porque ao sairmos, o vírus circula mais rapidamente. Então, fique em casa. Mas aquela pessoa que conversou comigo disse que ficar em casa para ela é desesperador. Aliás, o papo foi assim: ficar em casa é uma coisa boa, mas ficar obrigado a ficar em casa é uma coisa terrível. E alguns estão em casa se sentindo impotentes, sem nada poder fazer para lutar contra esse vírus. Uns preocupados, outros com medo, outros sem esperança. Eu apresento-lhe nesta pastoral certamente um caminho melhor. O caminho que os cristãos primitivos fizeram diante das más notícias de morte que a todo momento chegava até eles. Mas a igreja orava intensamente a Deus. Por a igreja orar intensamente a Deus, o livramento especial, o livramento extraordinário, o livramento sobrenatural veio para a alegria de todos. Queria dizer que temos uma arma poderosa que nunca falhou e que nunca falhará e que está à minha disposição e à sua disposição, à disposição da minha família, à disposição da sua família. Esta arma é a oração. Ainda há esperança. Podemos derrotar este vírus que vem como uma espécie de espírito de morte. Podemos derrotá-lo, sim, não só pela ciência, sim, pela ciência, pelo trabalho de tanta gente que busca uma vacina e um meio de derrotar esse vírus. Mas aliado a todo o trabalho científico, podemos derrotar pelo poder da oração. Eu diria, dobre o seu joelho sozinho no seu quarto, ou reúna a sua família na sala de sua casa e ore intensamente a Deus, como a igreja primitiva fez. Diria que é desta forma que a vitória virá. Para concluir, como você acha que terminou a história do capítulo 12 de Atos? Com a morte de Pedro? Não. Com a morte de Herodes, que queria matá-lo. Diz o texto que um anjo do Senhor feriu a Herodes, que morreu comido por vermes. Quero dizer que se orarmos intensamente, vai chegar o momento que o Senhor vai fazer raiar a sua luz em meio a tudo isto que está acontecendo e nos libertará completamente, entregará a vitória nas nossas mãos e ao invés de sermos derrotados, será o coronavírus que será vencido e banido da terra. Digo aos meus familiares aí na Itália, digo aos meus familiares aqui no Brasil, e a todos os irmãos e amigos que assistem esse vídeo nessa hora, que não fiquem desalentados. Ainda há esperança. Temos um Deus que responde às orações, que se alegra em dar vitória aos seus filhos, onde não parece haver chance de vitória.
Então, em tempos difíceis, ao invés de ficarmos temerosos, preocupados, tristes, desesperançados, se sentindo impotentes, levante a sua voz em oração. Clame ao Senhor e Ele nos guardará de todo mal, guardará da morte, e assim viveremos e venceremos este mal que tem assolado, abalado as nações da terra. É tempo de ficar em casa, sim, mas evite ficar só ouvindo as más notícias da TV. É tempo de ficar em casa e é tempo de buscar o Senhor. A chave é orar. Orar intensamente, até que o Senhor nos livre como livrou a Pedro naqueles dias. Que o Senhor te inspire e te encha de graça e unção, para nestes tempos difíceis, você e sua família ser muito abençoada pelo poder da oração. Que tal agora? Agora mesmo, você reunir a sua família na sala ou entrar em seu quarto sozinho e orar intensamente a Deus.